Olá! No trabalho de hoje iremos apresentar a biografia de Angela Merkel. O nosso grupo é composto pela Heloísa Ferronato, Isaura Basso, Júnior Secato, Giovanna Luiz, Gustavo Giacomin, Mariana Gasperin, Maiara Lázari e Pedro Mazzotti. Introdução. Nome completo: Angela Dorothea Merkel. Ela nasceu dia 17 de julho de 1954 em Hamburgo, na Alemanha. Ela é formada em Física e doutora em Química Quântica. Seu cargo de destaque é chanceler alemã de 2005 a 2021. Quem é Angela Merkel? Primeira mulher a comandar a Alemanha, Merkel sai de cena festejada como uma das principais lideranças políticas do mundo, popular em seu país e fora dele. Liderou os alemães durante a crise financeira internacional de 2008, a crise da zona do euro, a anexação da Crimeia, na Ucrânia, pela Rússia em 2014, a crise dos refugiados na Europa em 2015 e 2016 e durante a pandemia do Covid-19. Vale ressaltar que o país é o mais rico e populoso da União Europeia. Então, seus governantes são líderes naturais do bloco. Merkel é reconhecida como gestora competente de crises e negociadora de consensos. Merkel foi eleita para 4 mandatos consecutivos, em 2005, 2009, 2013 e 2017. Ela decidiu não se candidatar para mais um período, apesar de seu prestígio. A chanceler é descrita como conciliadora, ponderadora, pragmática, bem informada, e além de que ouve mais do que fala. É, no entanto, criticada por adiar decisões até o último momento. Em determinadas situações, não agiu de maneira incisiva o suficiente. Desde que entrou na política, e depois da queda do Muro de Berlim, e principalmente após se tornar chanceler, seus jeitos, gestos, aparência, cortes de cabelo, roupas, humor, modo de falar e o fato de não ter filhos estiveram sob escrutínio público, provavelmente de maneira mais intensa do que ocorre com políticos homens. Ela furou a bolha de uma atividade até sua ascensão. Era eminentemente masculina na Alemanha. Merkel, considerada carismática, nem boa oradora, embora seja inteligente, muito instruída, hábil e eficiente na política. Seus discursos são qualificados como monótonos, mas é tida como engraçada na vida privada. É dada a ironias, mas tem pouca tolerância a críticas. Algumas de suas marcas registradas são as mãos unidas em forma de losango, em frente ao seu corpo, e ternos de variadas cores. É chamada pelos alemães de Mutti, o que significa mamãe, embora não tenha filhos. Ela tem 2 enteados, filhos de segundo marido. Angela Merkel foi eleita 10 vezes consecutivas a mais poderosa do mundo pela revista Forbes. Angela Dorothea Kästner nasceu em Hamburgo, na então Alemanha Ocidental, em 17 de julho de 1954, mais velha dos 3 filhos do casal Horst e Herrlin Kästner. Ela cresceu, estudou e trabalhou na comunista República Democrática Alemã, e em 1957 os Kästner se mudaram para Templin, também em Brandemburgo, ao norte de Berlim, onde a futura chanceler terminou o ensino médio. Ela era muito aplicada e se destacou nos estudos. Aluna de russo, participou de competições do idioma e venceu em todos os níveis, do local ao nacional. Ganhou como prêmio uma viagem à Rússia e tinha grande interesse no país, que na época exercia influência quase absoluta na Alemanha Oriental e na Europa do Leste como um todo. O seu conhecimento do país e da língua russa é apontado como um dos fatores que a levaram a ser a principal interlocutora do presidente da Rússia, Vladimir Putin, entre as lideranças ocidentais. Merkel integrou instituições juvenis do regime comunista da Alemanha, como Jovens Pioneiros e a Juventude Livre Alemã, mas nunca se filiou ao partido governante e se recusou a ser informante da Stasi, a temida polícia política da época. Mesmo tendo sido abordada, ela manteve uma postura de silêncio público e crítica privada ao governo. De 1973 a 1978, estudou física na Universidade Karl Marx e lá ela conheceu o seu primeiro marido, Ulrich Merkel, também estudante de física. Eles se casaram em 1977, quando Angela tinha 23 anos, e se divorciaram em 1982. A futura chanceler, no entanto, manteve o sobrenome do ex-esposo. Em 1986, ela obteve um doutorado em Química Quântica, desde que terminar a faculdade até entrar na política. Trabalhou na Academia de Ciências da Alemanha Oriental, uma instituição de pesquisa em Berlim, que, segundo a New Yorker, Angela era a única mulher do Departamento de Química Teórica, uma observadora atenta dos outros e intensamente curiosa sobre o mundo. Muro caiu. Em 1989, com a queda do Muro de Berlim,
Angela Merkel integrou-se ao movimento em busca da democratização do país, participando do partido de direita Despertar Democrático. Após a primeira e única eleição democrática da Alemanha Oriental, Merkel tornou-se a porta-voz adjunta do novo governo interino liderado por Lothar de Maizière. Com o fim da Guerra Fria, filiou-se ao Partido Conservador União Democrata Cristã. Em dezembro de 1990, houve a primeira eleição pós-reunificação da Alemanha e Merkel foi eleita para o Parlamento da República Federal da Alemanha. Em 1991, foi nomeada Ministra da Mulher e da Juventude, permanecendo até 1994. Era a mais jovem ministra do chanceler Helmut Kohl e, na sequência, nomeada Ministra do Meio Ambiente e na Segurança Nuclear, ocupando o cargo de 1994 a 1997. Em 1999, após a reputação de Kohl e da CDU ser abalada por um escândalo de financiamento de campanha, onde doações não declaradas foram descobertas em contas secretas, Merkel publicou uma carta aberta à imprensa, rompendo com seu antigo líder em nome do partido. Abre aspas. Agora o partido precisa aprender a andar e ousar travar batalhas com seus oponentes políticos sem seu cavalo de batalha, como Kohl frequentemente gostava de se chamar. Nós, que agora temos responsabilidade pelo partido e não muita por Helmut Kohl, vamos decidir como abordar essa nova era. Fecha aspas. Em 2000, Merkel foi eleita presidente da CDU, primeira mulher e primeira pessoa não católica a ocupar o cargo. Mesmo tendo vontade de se candidatar a chanceler em 2002, cedeu a vaga a Edmund Stoiber, por pressão do partido. O mesmo perdeu para o sócio-democrata Gerhard Schröder e Merkel se tornou líder da oposição. Em 2015, no entanto, Merkel deu bola dentro ao anunciar a abertura das fronteiras para 1 milhão de refugiados, em meio a uma crise exacerbada pela guerra civil na Síria, na mão contrária de outros países europeus. Contrariou alguns líderes europeus e despertou a ira de grupos de extrema-direita, mas se saiu como heroína internacional mais recentemente em 2020. Marcou outro gol ao adotar medidas firmes para conter a disseminação da Covid-19. Logo no início da pandemia, como a suspensão de uma série de atividades e o confinamento das pessoas. Ela ainda endossou a criação de um instrumento financeiro que permitirá à União Europeia emitir títulos de dívida garantidos conjuntamente. O dinheiro poderá ser usado para empréstimos, mas também em doações, injetando milhões na retomada da economia pós-Covid e ajudando a viabilizar o ambicioso Plano Ecológico Europeu de desenvolvimento sustentável. De acordo com a Folha de São Paulo, Merkel fez 533 viagens ao exterior como chanceler e esteve em 89 países. Entre eles o Brasil. Ela assistiu à vitória da Alemanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2014 no Maracanã, ao lado da então presidente Dilma Rousseff. Isso foi depois do inesquecível 7-1. Apesar dos pontos positivos no governo de Merkel, a líder também teve que enfrentar algumas crises, conflitos e discussões importantes no cenário político e econômico internacional. Dentre esses, nós podemos citar a crise da zona do euro, quando Merkel bloqueou iniciativas dos Estados Unidos e da França em promover uma ação europeia coordenada vista a deterioração das economias do sul da Europa, como a Grécia, e a ameaça à integridade do euro. Após a pressão de outras nações do bloco dos Estados Unidos, Merkel concordou em auxiliar a Grécia através do Banco Central Europeu, sem, contanto, que este e outros países endividados fossem submetidos a rígidas regras fiscais e à supervisão da União Europeia sobre os seus bancos centrais. Merkel afirmou: se o euro cair, a Europa cai. Diante de tais comentários, surgiram alguns posicionamentos críticos às suas decisões, como o fato de se preocupar mais com seu eleitorado do que com seu lugar na história, de priorizar táticas de curto prazo ao invés de estratégias duradouras. Sua não oposição ao governo de Putin durante o cenário da anexação da Crimeia pela Rússia também despertou a desconfiança de muitas lideranças políticas e da própria população europeia em 2014. Segundo estes, a Alemanha aproximava-se de Pequim em busca de vantagens comerciais e fornecia poder a Putin sobre o abastecimento europeu da energia para fornecimento de gás da Rússia à Alemanha, demonstrando supostos interesses individuais.
Podemos concluir que Angela Merkel foi uma mulher que ajudou a deixar mais forte o poder político feminino no mundo. E também mostrou que a religião de cada pessoa não é algo que se possa utilizar como desculpa de julgamento. Com isso, trouxe uma grande melhoria para a Alemanha e também um grande destaque, assim ajudando muito na vida das pessoas, além de servir como exemplo de inspiração para o futuro.